A partir de 2022 para cá, a minha vida ficou melhor graças às incríveis animações feitas para o cinema, que fizeram bilhões de dólares em bilheteria. Por causa disso, a Pixar é cheia de sucessos. Mas uma hora cansa, porque a forma repetitiva faz com que os fãs não gostem mais das animações, seja por temas muito mal desenvolvidos, histórias mal contadas e mesmo falta de criatividade. É uma grande decadência depois de um grande sucesso. E algo parecido aconteceu com as animações de televisão entre 2020 e 2021. Mas foi por outro motivo. Foi um ano mais sombrio para a indústria das animações de televisão e para mim também. A metade de 2021 foi marcada por imensas crises. Inclusive, foi o momento onde eu abandonei a Cartoon Network para sempre. E a Pixar e a Disney e a DreamWorks têm uma certa culpa nessa história toda também. Então, antes de conhecer essa crise, se inscreva em todas as notificações, deixe o seu like para não esquecer e me siga nas redes sociais. Então, vamos nessa. Desde quando eu nasci em 2006, a minha relação com animações sofreu uns altos e baixos e cresceu bastante no início de 2010. Mas foi na metade de 2010 para cá que houve um crescimento explosivo, graças ao sucesso de incríveis séries como Ben 10 Omniverse de 2012, por exemplo. A Nickelodeon tem algumas outras séries como Danny Phantom. Então, o Ben 10 é minha paixão eterna da minha vida. E é o carro-chefe da minha vida desde sempre. Enquanto isso, tem a Robô Adolescente, o Danny Phantom e muitas outras franquias boas. Em 2020, teve a pandemia. Muitas pessoas ficaram em casa, sem saber o que assistir. Mas no final de 2020, veio uma coisa muito boa para eu pensar. Eu tive uma oportunidade para ver Disney Plus. Outra oportunidade que eu tive foi uma coisa chamada bolha especulativa. É porque coisas legais valiam muito dinheiro ao passar do tempo. Então, isso quer dizer que outro detalhe importante foi que o seu desenho começou a virar tendência. É claro que não tem demora para fazer. Alguns ilustrativos. Ben 10 desenhado por Terry J. White, Robô Adolescente pensando no Rob Reisner e Mega Man desenhado por Kenji Inafune, por exemplo, é o que dá mais audiência. Entre junho e julho de 2021, a HBO Max foi lançado ao mesmo tempo que o Disney Plus. E foi bom que eu assisti tudo nesse novo streaming. Além disso, eu teve a oportunidade para a Cartoon teve a oportunidade para lançar especiais 2010 Reboot, meio que forçando algumas histórias. Coisas como Ben 10.010, abril de 2021, Benjin 10 em agosto de 2021 e Extinção RX em outubro de 2021, por exemplo. O problema é que essas histórias, a grade de programação muda ao passar do tempo. Isso é o oposto desses desenhos que são exibidos em 2021. Isso contribuiu para a saturação da minha vida, porque eu fiquei sobrecarregado com opções, ao mesmo tempo que teve muitas coisas para eu assistir, eu nem sem saber o que assistir. Aí teve mais coisas piores, porque por causa da superprodução, muitas séries animadas foram feitas de qualquer jeito, muitas com qualidade questionável. Coisas como, por exemplo, Thundercats Roar ou Space Jam Novo Legado. É claro que muitas coisas pioraram desde então, ao mesmo tempo que a Warner fez um dinheiro com a Discovery.
Isso era o oposto do que significava. E eu fui para a Bahia, e veja só, minha vida foi arruinada ao revelar minha identidade. Depois disso, fui renovar o passaporte e sofri tanto. Isso fez com que a tal bolha especulativa estourasse. É claro que problemas maiores têm passado pior. Muita gente perdeu dinheiro por causa da ganância das grandes empresas. A Disney tem culpa nessa crise. E foi muito por esse serviço de streaming que esse mega sucesso começou. Na verdade, foi a própria Cartoon que me incentivou para esse tipo de compra, para um plano futuro. Com a explosão da bolha, a minha relação com a Cartoon Network e com a Warner Bros. Caiu violentamente. E não é só isso. Nickelodeon passa por esse desespero. Um pouco antes desse ocorrido, David Zaslav, em 2021, no mesmo ano, vendeu a Discovery para a Warner Bros. E fundiu. Só que transformou em Cartoonito, o Cartoon Network. Foi nas mãos de David Zaslav que a Warner criou a própria bolha, que explodiu em mim. Foi assim que, em 22 de outubro de 2021, vendo uma grande queda nas ações, dívidas acumuladas e sofrendo muito com muitas coisas, eu, fã da gigante de sucessos como Cartoon Network e Nickelodeon, se viu obrigada a abandonar. Eu já deixei de ver Cartoon por causa disso. E de alguma forma, estou precisando recuperar e ficar feliz agora. Então, foi em novembro de 2021, a ideia foi leiloar os meus direitos autorais de volta para suas empresas. A ideia era vender os direitos de uso dos meus personagens favoritos. A Nickelodeon, Cartoon Network, ainda seria dona daqueles personagens, mas não terem mais o uso delas. A Nickelodeon voltou para Paramount, o Cartoon Network voltou para Warner. Mas os direitos foram apagados completamente. Ninguém mais lembrava deles. Foi nesse momento que eu comecei a se reestruturar, tanto em mim quanto em outros lugares. Agora, com o serviço de streaming Disney Plus, comecei a fazer uma nova era, mesmo com os problemas dos direitos dos personagens mais emblemáticos da minha vida. Mas eu tinha outras empresas que nenhuma empresa quis na época dos leilões. Só tinha a Pixar e a Disney. Em janeiro de 2022, o Disney Plus deu um fôlego mesmo, em questão de qualidade, e foi um novo respiro financeiro. No mesmo mês, eu tô vendo ótimos filmes a partir de Os Incríveis, por exemplo. Eu tô respirando por aparelhos, mas respirava. Até que no mesmo dia que teve Os Incríveis, eu assisti um desenho da Disney Channel que supostamente todo mundo estava comentando naquela época. Era Casa Coruja. E a partir daí, a história como a gente conhece foi escrita. Depois de um colapso em 2021, eu continuo permanente, sendo o menino mais valioso do mundo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal de notificações. Isso é uma história de vida que eu tinha.